Salve família, daqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, deu muito ruim pro Roberto Jefferson, né? Ao se entregar e ter agredido dois policiais da Polícia Federal, ter machucado, ele pode até pegar 80 anos de cadeia, meus nobres e queridos irmãos. E saiu agora uma notícia nova, né? Inclusive a própria rede podre de televisão colocou lá o cara falando, é o Gadeira, e ele dizendo que Roberto Jefferson agiu como agiu, estava disposto mesmo a falecer ali, por conta que ele tem uma doença terminal, muito séria, e ele não queria terminar os seus últimos dias ali definhando, e resolveu se tornar um tipo de mártir, e as pessoas lembrassem dele pela sua luta. Então eu vou colocar aqui para vocês verem, né? E depois a gente comenta várias informações que tem chegado aí. O fato de não termos o Roberto Jefferson arranhado ou morto, entende? Porque essa era a bandeira, o caminho do bolsonarismo. Ter um mártir na última semana, um mártir do que eles chamam de liberdade de expressão. E o Roberto Jefferson, ele é um homem que é doente, eu não vou especificar a doença dele por uma questão de respeito à privacidade, mas é uma doença grave, em alguns casos, com pouca chance de sobrevivência. Ele é um homem que gosta muito de ópera também. Possivelmente ele planejou um grande finale para ele, entende? Porque você não vai metralhar a polícia e jogar 2 granadas e esperar que não aconteça nada contigo. Felizmente, a polícia não estava preparada para o embate, não queria o embate, ela recuou e voltou para fazer esse trabalho que me parece muito importante nesse final de campanha, porque não deu ao bolsonarismo a possibilidade de criar um mártir artificialmente e alterar o quadro artificialmente também na última semana. Portanto, eu acho que as coisas estão caminhando para uma revelação do bolsonarismo, né? Primeiro, uma revelação da hipocrisia do Bolsonaro, que se diz um cristão, etc, e tem atração sexual por meninas de 14 anos e confessa, né? O Roberto Jefferson, que defende liberdade de expressão, mas na verdade atua como um criminoso. Isso tudo, e mais ainda, a política armamentista do Bolsonaro foi por terra. A polícia brasileira, o exército brasileiro, a população brasileira compreende que não pode acontecer isso. Um homem que era indiciado, um homem que era investigado, que estava em prisão domiciliar, tinha granadas, fuzil e uma quantidade enorme de munição na casa dele. Antes de comentar qualquer coisa, família, é incrível, né? Como nós não podemos falar de processos onde o Lula respondeu, foi condenado, todas as ações que o STF fez para livrá-lo, nós não podemos comentar isso, né? O Brasil Paralelo não pode fazer mais os documentários, os que já estavam no ar foram retirados sobre a alegação de ordem errada dos fatos. A Jovem Panos também não pode mais comentar sobre esses processos. E o cara pode, na TV Globo, né? Querendo ou não, a emissora número 1 ainda do país, infelizmente, né? As pessoas ainda dão esse status a ela, enquanto ela tiver audiência, ela sempre vai ter. Então o cara vai no programa, aberto para milhões de pessoas, passa até internacionalmente, e acusando, você ouviu, o Bolsonaro ali de se interessar por meninas de 14 anos. Isso pode. Isso não é crime. Então, família, olha só onde é que a gente chegou, família. Só isso aí já indica qual é o lado que você tem que escolher, infelizmente, na posição que a gente está hoje. Sobre o Roberto Jefferson, meus irmãos, eu acredito que seja verdade, sim. Ali na expressão dele, naquele depoimento, daquele vídeo que ele gravou, que a gente mostrou também aqui no nosso canal, estava claro que era um homem decidido. Eu acredito que o que fez ele desistir foi os apelos da esposa, né, da família ali junto com ele, e ele reconhecer que os agentes da Polícia Federal não tinham nada a ver. Então ele pensou, pô, eu vou fazer mal ali, né, eu quero esse grande final para mim, mas em cima de pessoas que não tem nada a ver. Eu acho que foi isso que pesou, que fez ele desistir, né, dessa ideia, graças a Deus, que ocorreu aí tudo na paz. Agora ele está isolado totalmente, ele não pode receber visita nem de advogado, para você ter noção. Não pode de forma alguma, ele está totalmente isolado e pode pegar aí 80 anos de cadeia, responde por vários crimes. Se não me engano, 2 tentativas de homicídio colocaram lá, realmente o bicho pegou para ele. Eu não sei se a idade dele vai ajudar para que a coisa seja mais mansa pro lado dele, mas realmente ele fez a pior coisa
que ele podia fazer, né? O Bolsonaro já lavou as mãos, não quer contato, até porque saiu aí a nova pesquisa. A gente não leva muito a sério as pesquisas, né? Mas o Bolsonaro nessas pesquisas estava na frente. Estava 50-49, né? Bolsonaro na frente. E agora o Lula passou de novo, né? Depois desse episódio. Eu realmente não confio nessas pesquisas de forma alguma. Ainda mais quando se abre um inquérito, né? E eles, de novo, o STF vai em cima e proíbe investigar esses institutos, porque chegam a errar até 10 números, né? É um absurdo isso. E os caras erram e quando se vai se investigar é proibido. Mas tudo isso, meu irmão, serve pra gente entender que nós, independente do resultado, temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. É que é ficar em cima e nos protegermos. De que forma, Davi? Eu já disse a você que o que vem para acontecer aí pelo mundo que está agendado não é coisa boa. Você não pode mais, mesmo nosso país sendo altamente rico, extremamente rico, você não pode mais deixar para comprar aquelas coisinhas que você precisa no seu dia a dia, certo? A sua alimentação, um barrilzinho de água que você precisa, você não pode deixar para a última hora. Tem alguns alimentos que é possível, né? A gente tem em casa que não estragam, como o macarrão, por exemplo. Né? Comprar aí uns miojos, deixa lá, porque caso, meus irmãos, aconteça algo ruim, né? Você não fica à mercê de ir no supermercado naquele momento. Não, eu tenho que ir agora, senão não tenho o que comer. Você não pode deixar chegar essa situação. Eu não estou dizendo aqui você fazer um estoque de comida, como muitos alarmistas faziam aqui. Não, estoque. A gente não está conseguindo nem comprar o do dia, meu irmão, da semana. Imagine comprar de estoque de meses, né? Se você, meu querido irmão, se conscientizar, né? Colocar na cabeça que se você economizar um pouquinho, aquele dinheirinho, sei lá, que você dá um passeio, aquele dinheirinho ali que você comprar, sei lá, um doce, uma bobagem assim, uma pizza, se você economizar, comprar de miojo, você vai conseguir ter esse estoquezinho na sua casa de um mês, por exemplo. Isso aí vai dar para você fazer, até porque esses não perecíveis citados, a gente tem até um vídeo bem antigo aqui, onde a gente mostra vários desses alimentos, né? E você mesmo pode fazer uma pesquisa rápida aí, alimentos não perecíveis, baratos, que você vai ver. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo. Eu acho que vale muito a pena, independente do resultado, meus irmãos. Independente do resultado. E se for o Lula, aí é que você realmente tem que colocar isso aí como um projeto principal, uma pauta principal na sua vida, né? Eu mesmo vou fazer isso. Quando eu for fazer, eu vou filmar aqui para vocês verem, né? E vai servir até para você ter uma noção do que comprar para deixar em casa. Aí vocês vão ver que vai ser baratinho. Não vou comprar muita coisa, não. Vou comprar pouca coisa, né? O suficiente aí para, no caso de caos parecido com aquele da gasolina, né, onde as pessoas estavam ali se pegando na tapa para conseguir abastecer, pagar R$11 no litro da gasolina. Se acontecer, Deus o livre, aquilo ali em supermercado, você saiba que a coisa vai ser muito mais agressiva, porque aquelas pessoas que estavam ali precisavam do combustível, mas não era uma coisa essencial. Ninguém ia falecer se não abastecesse o carro. Mesmo assim, já teve briga, discussão, agressão em várias partes do país. Agora você imagine, meus irmãos, como a gente também mostrou aqui, que esse vídeo saiu do ar, né? O Black Frigado, né? Naquele vídeo nós mostramos pessoas brigando, né, se pisoteando, empurrando, não respeitava mulher, criança, pessoas idosas. As pessoas atropelando umas às outras, literalmente, simplesmente por promoções falsas, que nem sequer existiam. A gente mostrava no vídeo que poucas semanas antes os preços subiram bastante e quando foi na Black Fraud, né, caiu o preço. Então a gente mostrava lá por quanto estava, por quanto ficou e a reação das pessoas por produtos que não eram essenciais, era televisão, micro-ondas, eletrodoméstico em geral. Então não são produtos essenciais. Mesmo assim as pessoas chegam a esse nível. Então a mensagem que eu quero que você perceba e entenda é que se por produtos que não são essenciais as pessoas são capazes de fazer isso, o que elas fariam se fosse produtos, a barriga estivesse doendo de fome ou de sede, né? O que elas seriam capazes de fazer? Você que acompanha o nosso canal já sabe a resposta. Você que chegou agora, seja bem-vindo, meu irmão, e pare para pensar sobre isso. O que o seu vizinho, o que aquelas pessoas que você nem conhece bem da sua rua, do seu bairro, seriam capazes de fazer se chegasse uma situação dessa? Você já parou para pensar o que você mesmo faria se tivesse uma situação dessa? Você poderia botar a mão no fogo e dizer, Davi, eu não faria isso. É bom a gente pensar para isso, meus irmãos, e evitar, porque um homem prevenido, como é dito no ditado, ele vale por dois. E as coisas no nosso país, e principalmente no mundo, têm caminhado, né, para tempos difíceis, meus irmãos. Nós acreditamos, meus irmãos, baseado na própria Sagrada Escritura, a Bíblia, né, nas Sagradas Escrituras, que nós estamos passando agora pelo período conhecido como tempos difíceis, onde o amor se esfriaria, né, as pessoas não respeitam mais o próximo, não se põem mais no lugar, né, e se tornaram amantes de si mesmo. O que é se tornar amante de si mesmo? É quando você não aceita críticas. É quando você coloca a sua razão à frente de tudo e de todos. Esse é o problema, meus irmãos, e é o que você está vendo aí, né?
Hoje estão criminalizando a opinião das pessoas, tornando crime. Eu lembro quando o Jean Willis, né, estava fazendo as passeatas coloridas, falando justamente isso. A gente tem que acabar com esse debate, a gente tem que equiparar, né, a opinião contrária a racismo. E eu lembro quando fizeram isso, quando foi para a lei, né, o STF foi, acatou e colocou, perderam várias vezes no parlamento. E aí o STF criou essa jurisprudência e acabou com o debate, né? Hoje qualquer opinião que você der contrária, você já está correndo risco de ser cancelado literalmente. Então todas essas coisas, meus irmãos, acontecendo nos mostra do que ainda vem pela frente. Isso é só o começo, isso é só o início das dores. Então, baseado nisso, a gente sabe que está muito além de qualquer presidente que possa ser eleito. A gente já tem que estar preparado. E se a gente dobrar os joelhos e pedir a Deus, meus irmãos, eu acho que muita bênção ainda também pode vir. Eu tenho esperança nisso, né? Porque a gente serve a um Deus de vitória, meus irmãos, do impossível, né? Então tudo pode acontecer. Eu espero aí que a maioria tenha entendido, né, que infelizmente hoje votar no Bolsonaro é salvar o Brasil de um mal maior, de adiar mais essas coisas que mais cedo ou mais tarde vão vir, sim, é fato, mas que pelo menos não seja agora, né, que talvez não seja nem da nossa geração. Só quem sabe o dia mesmo é Deus, né, porque cabe a cada geração fazer a sua parte para afastar esse mal. Então, meus irmãos, deixa aí, né, não seja mais um Roberto Jefferson que quer resolver as coisas assim, na pior forma possível. Aquilo que ele tentou fazer ali, ele mesmo vai sentir agora como ele mesmo se prejudicou. Podia estar na casa dele, com a família dele, sabendo que num país desse, meus irmãos, que não tem salvador da pátria hoje, né? Se ele esperava que o Bolsonaro ia reagir, bateu com a cara na parede, né? Porque a gente já sabe, é simplesmente um mal menor, né? Não é que seja um cara bom, é um mal menor. E eu tenho batido a real aqui, perdo até escrito com isso, né? Porque as pessoas querem que eu levante um santo de barro. Olha aqui, ó, esse é o homem que vai salvar o país. Isso não existe, família. É simplesmente um mal menor. É só isso. E é por isso que eu tenho dito aqui de cara limpa a você que não vote no Lula, tá certo? E você que está votando branco e nulo, pense bem nessa situação que vai vir. A gente tem feito vários vídeos aqui, que inclusive vão sair do ar caso o Lula seja eleito. Eu vou tirar todos porque eu sei o que vem pela frente, tá certo, meus irmãos? Então só por isso você já tem uma noção, né, de que o Lula é o mal maior dessa história. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Eu agradeço demais a tua presença. Nós voltamos amanhã com mais um vídeo às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e seguimos juntos. Fui.